Qual é o segredo para se ter uma água assim realmente cristalina? É isso que a gente vai te mostrar no workshop de hoje. Parece demais para ser verdade, não é mesmo? Se não tivesse acontecido comigo e com mais de 1000 clientes, eu também não acreditaria nisso. Meu nome é Laís, eu sou a química da Lago Carpa e eu estou hoje com o Sr. Lago Carpa. Eu sou o Sr. Lago Carpa e há mais de 26 anos eu já tenho lagos, né? E com experiência profissional já vai fazer 13 anos que a gente já vem prestando serviço para clientes. Mas antes da gente mostrar quais são os segredos para você ter realmente uma água cristalina no seu lago, a gente precisa saber como que tudo começou. Qual foi o primeiro lago, da onde que veio a ideia, e é para isso que o Sr. Lago Carpa está aqui para contar um pouquinho para a gente. Qual foi o primeiro lago que foi feito? Bom, o primeiro lago nasceu quando a gente veio morar na nossa primeira casa. Nossa família morava em um apartamento e lá nós tínhamos aquários, né? E o sonho de vir para uma casa era para poder ter um grande aquário. A ideia era poder fazer o solo, né, no solo. E para ter um lago, um aquário no solo, ele se transforma em um lago. E aí começou o sonho, né? A gente fez o projeto da casa e nesse projeto já continha a construção de um lago em concreto. Porém, esse projeto dessa casa demorou alguns anos para a gente poder idealizar. E aí a gente começou a fazer algumas outras simulações, né? Começamos fazendo pequenos lagos dentro de vasos, né? Onde a gente permeabilizava esse vaso, colocava água dentro, fazia filtragens. As filtragens na época eram muito difíceis, né? De se fazer em grandes volumes, porque eu conhecia somente filtragens de aquário. E aí se tornou a necessidade de fazer uma filtragem cada vez maior. E aí a gente foi pesquisando. E na época a internet era uma coisa bem difícil, né? A gente não tinha nada. não tinha redes sociais, essa coisa toda. Existia fóruns, né? Fóruns de conversação. E lá onde tudo começou, né? Começamos a conversar com um, com outro, trocar algumas experiências e aí foi se criando as ideias de como se fazer, né, os lagos. Como eu falei, a gente começou primeiro num vaso. Esse vaso eu comecei com o primeiro filtro, o filtro mais famoso do mundo, eu acho, que é o filtro FBF, né? Muita gente conhece, é filtro biológico de fundo, onde só tem uma bomba, ela jogava água, né? E logo depois disso a gente já começou a pensar em ter uma cascata, né? Essa bomba, ela, em vez de jogar só água para fazer a circulação, já pensamos em ter uma cascata, para já ter um barulhinho de água. E aí vem a necessidade de começar a ter mais filtragem, porque já o filtro FBF já não era o suficiente. Porque aí já começamos a entrar com as carpas já exigiam mais filtragem, onde a gente teve a necessidade de criar um filtro, né? Os famosos filtros de bombonas, né? Usar as bombonas, né? E essas bombonas, elas precisavam de colocar elementos filtrantes dentro. E na época não existia Bioglass, gente, né? Se existia, era um Muito caro. custo altíssimo, né? Era difícil de encontrar também. Né? Difícil de encontrar. Nas lojas de aquarismo não se falava em mídias filtrantes, né? E aí entrou as mídias alternativas que hoje a gente chama, né? Em primeiro lugar, começou os conduítes, aqueles conduítes que usam para fazer, colocar a parte elétrica dentro das casas, né? A gente cortava aquilo, a Laís ajudava a cortar, né? A gente cortava tudo pequenininho e tal, né? Tudo tamanho certinho, porque aquilo ali fixava bactérias. Bom, fixava, né? Mas olha a quantidade de conduítes que a gente tinha para poder fazer uma filtragem, né? Até o Sr. Lago Carpa já usou mídia alternativa e bombona. É verdade. Então tudo começou assim, né? Porque não tinha esses recursos. A gente precisava usar a mídia alternativa, né? Mas logo após a dos conduítes, aí entrou a história da argila, né? A argila expandida, por ser bastante porosa, né? E aí foi evoluindo, né? Aí começou a se ter as bombas um pouquinho maiores já, para ter circulação, já começou a chegar no mercado as bombas, porque antes a gente usava bombas de aquário mesmo, né? As bombinhas Sarlo, né? Eu colocava várias bombinhas Sarlo para poder fazer uma filtragem. E aí a história da bombona, e aí começou a se pensar em uma filtragem mecânica também, né? Vamos usar as esponjas, né? As esponjas de verdadeiros colchões, né? Mas isso saturava muito rápido, gente, não dava certo. Tinha que ficar lavando, era um trabalhão danado. E desde essa época a gente já começou a usar o Perlon, porque nos aquários também se usava Perlon, né? E o Perlon, eu já comprava Perlon de grandes quantidades para poder fazer a filtragem, onde a filtragem já começava a melhorar. A gente sempre queria ter água cristalina.
Esse foi sempre o propósito da gente, né? E também saúde das carpas, né? Então, depois que a gente passou dos lagos com vasos, né? Então, chamávamos de lago, né? Não era lago, né? Na verdade, era um círculo Era um grande vaso de mais de grande. 1 metro, um vaso, onde a gente continha água e ali já começava as filtragens. Ali a gente começou a ter experiência. E quando a gente fez o projeto da nossa primeira casa, nesse projeto já continha se fazer um lago em concreto. Fizemos um lago de concreto e aí já veio o primeiro erro, né? O primeiro erro foi que a gente fez o fundo inclinado. Esse fundo inclinado foi um grande problema, porque nós queríamos colocar o substrato areia branca, né? Que a gente sempre tinha esse sonho, e sendo inclinado o fundo, a areia muito fina Corria. sempre parava na parte mais funda, né? E daí lá ia a família toda no final de semana puxar areia para cima, né? E era um trabalhão, mas só que intertia bastante a família, era muito legal. E logo depois dessa parte do filtro de bombona, daí a bombona já era bem maior, né? Já estávamos comprando bombonas de 200 litros, né? Porque esse lago que eu estou falando para vocês, ele já tinha 4.000 litros de água, né? Então tinha necessidade. Só que aí, gente, começou a ter a ideia de se ter uma luz ultravioleta. Se começou a se falar em luz ultravioleta, né? Então realmente usava-se as lâmpadas ultravioletas para esterilizar N coisas em material cirúrgico, enfim. E aí já existiam as lâmpadas para se vender. Só que essas lâmpadas eram uma coisa que a gente tinha que adaptar, porque o custo de uma lâmpada ultravioleta no mercado era muito caro, gente. Não tinha nada no Brasil para vender. E à época, as lojas de aquarismo que importavam eram valores assim muito altos, não tinha como. Mas a lâmpada, a Tzinha, a T8, aquela lâmpadazinha tubular, a gente tinha condições de comprar. Bom, agora como é que a gente vai fazer esse filtro? E eu, que trabalhava em ferramentaria, né, gente, vocês sabem, usei toda a minha habilidade de torneiro, fresador, e a gente foi adaptando, né? Eu tinha a felicidade que o meu sogro, ele tinha um torno em casa, né? E eu podia estar indo lá na casa dele, a Laísa, a Ana, todos nós íamos até essa oficina dele, e lá a gente foi desenvolvendo o nosso primeiro UV, né? Claro, gente, que isso tudo foi o começo, né? Então, esse UV foi feito de uma maneira bem rudimentar, né? Mas usando o conhecimento meu de ferramentaria, usinagem, as vedações, tentando usar da melhor maneira possível, o tamanho disso, né? Eu sempre estava preocupado com a segurança disso, né? Por se passar uma corrente elétrica, né? As crianças, nossos filhos brincavam com isso, podia ter choque elétrico. Eu sempre tive muito cuidado com isso, né? E isso hoje em dia ainda existe muito, né, gente? Isso é o grande perigo da história de querer fazer um UV caseiro, né? E aí, depois do UV, a gente teve a necessidade de evoluir o filtro de bombona para nós termos mais filtragem mecânica, porque as bombonas, vocês sabem que mesmo as de 200 litros, ela só tem 90 centímetros, né, de diâmetro em cima. Esses 90 centímetros não era suficiente para a gente ter a filtragem mecânica. E aí se teve a necessidade da gente desenvolver caixas, né? Aí a gente começou a comprar as caixas herméticas, um pouquinho maiores, começamos a colocar então ainda as mídias alternativas, mas porém já se começou a pensar em ter uma maior área de filtragem mecânica. Esse é um dos maiores erros para quem está montando um filtro sozinho, é deixar a área onde vai ser feita a filtragem mecânica muito pequena. Então tinha que expandir, né? Porque existe uma regra, pessoal, né? A quantidade de área do lago, ela sempre tem que ser correspondente à quantidade de área de filtragem mecânica, mas isso é sabido só agora. Na época, eu fui sentindo isso na necessidade, né? Porque os 90 centímetros lá, o perlão ele sujava muito rapidamente, tinha que trocar cada 2 dias. Poxa vida, isso estava um trabalhão danado, né? A gente lutava muito para poder vencer a vida, tal, as coisas eram difíceis, a gente estava começando a vida, né? Então, eu já começava a pensar em ser uma filtragem mais duradoura, né? Mais duradoura no sentido assim, a filtragem ser menos trabalhosa, para não trazer tanto trabalho, né? E sempre a qualidade da água, muito preocupado com a qualidade da água. É muito importante ter um bom planejamento, porque esse animal ele vai viver muitos anos com você, né? Então, a Laísa hoje tem
eu sempre falo, né? Minha filha, ela é mais nova do que as carpas que nós temos, né? Porque toda essa história, né? Eles eram crianças, só que a gente já estava tendo esses animais, né? Muito pequenos, né? Antes da Laísa nascer mesmo, a gente já tinha as carpas, né? A história lá daquele vaso que a gente tinha lá, essas carpas ainda resistiram e resistem até hoje. Aí, logo após isso tudo, esse lago de concreto... Depois foi de tartarugas? Daí o meu filho gostava de tartarugas, né? Ele gostava muito? Gostava muito. Precisava de botar a tartaruga no lugar. Só que eu não concordava em colocar a tartaruga junto com as carpas. Aí teve necessidade da gente fazer um novo lago, né? E aí, do ladinho. Do ladinho a gente fez um lago. Na época já se falava em manta PAD, né? Que era usada essa manta para a construção de lagos de piscicultura, lagos onde precisava algumas empresas reservar água para fazer decantação, tratamento de afluentes, né? E eu não sabia que a gente não tinha que cavar o lago em forma de V, né? O primeiro lago que a gente cavou em forma de V. E imagina, uma manta PAD, dura para chuchu, né? E a gente queria colocar as pedras começava a colocar embaixo, quando terminava em cima, elas começavam a escorregar tudo, né? Ô, dificuldade, né? E aí, pensa, com essa dificuldade, a gente era sabido que não podia se usar argamassa, cimento, porque isso era tudo produto tóxico para os peixes, né? Era tudo que existia no mercado. Existia o silicone. O silicone funcionava em cima do PAD? Que nada, gente. Testei, comprei todos os tipos de silicone que existia no mercado, que funcionava para colar vidro, né? Mas no PAD não ia, gente. E pedra também não dava certo, né? E aí foi uma grande frustração. Mas aí as pedras se ajeitavam no fundo e aí enchemos de areia. O que aconteceu? Esse lago de tartaruga ele ficou mais raso, né? Era acertos e erros, né? Não tinha jeito. Mas ali foi um grande aprendizado para saber como é que se empilha as pedras, né? Ali foi a grande dificuldade foi essa. Então, depois do Lago da Tartaruga, a gente passou por uma situação financeira bem apertada, né? Houve uma crise econômica no país e eu tive necessidade de implementar algo a mais no orçamento da família. E eu achava que eu já sabia fazer lago, né? A Suzete, paisagista por dom, a gente tentou montar alguma coisa. Nós começamos a pensar assim, poxa vida, a gente tem que ganhar dinheiro com alguma coisa. Nós temos que prestar algum serviço. E o que nós fizemos, né? Bom, tiramos fotos desses nossos 2 lagos, né? Panfleto. Fizemos um panfleto. Cartãozinho. E levamos na loja de aquarismo de um amigo. E esses panfletos a gente pediu para fazer logo no início de uma semana. Na sexta-feira ficou pronta. E no sábado a gente tinha planejado da família ir até esse shopping, né? Para nós entregar para esse amigo dessa loja. A gente foi uma tarde, eu acho, não me engano, no shopping e deixamos 100 cartõezinhos na loja desse amigo. Quando chegamos em casa, né, o nosso telefone já estava tocando, né, eu atendo e uma pessoa chamada Sr. Pedro, Seu Pedro. dizendo que ele tinha pego um cartão numa loja de aquarismo, que ele tinha vontade de fazer uma coisa que nem estava na foto do cartãozinho, né? Que ele tinha vontade de ter na casa dele. Então, isso foi no sábado. Daí ele assim, quando é que vocês podem vir aqui? Quando o senhor precisar. Então venham amanhã cedo. Isso era um domingo de manhã. No domingo de manhã, reunimos a família, botamos todo mundo dentro do carro. Junto. Todo mundo muito feliz, contente. Nossa, nós já vamos trabalhar, né? Já vamos ter uma renda extra. Nem sabia se ia fazer, nós tínhamos que fazer um orçamento. E realmente fomos. No domingo de manhã ele disse, olha, aqui nesse canto eu quero ter uma água caindo bem lá de cima do teto e caindo aqui. Mas ele não tinha muito espaço, gente, né? Sem noção, né? Aquela história das pessoas quererem uma grande cascata, um grande barulho de água. Pensa, gente, a maior dificuldade do mundo. Porque quanto mais alto você joga água, mais longe ela respinga, né? Então, olha a dificuldade que eu tive para explicar para esse senhor, né? Que não funcionaria dessa forma. Nós tínhamos que diminuir a cascata, ou se nós íamos ter que fazer um lago gigante na frente. E esse lago já ele não ia conseguir ver os peixes, porque a água ia bater, ia balançar. Esse conhecimento a gente já tinha aprendido com as nossas invenções da casa aqui, né? Mas então consegui convencer ele de nós colocar uma pequena bomba, uma água caindo, e aí fizemos o primeiro lago. Pedrinha desse tamanho assim, né? Pedrinha pequenininha. Pedrinhas pequenas, né?
E foi muito legal. E ele ficou muito satisfeito. E aí ele disse assim, tá bom, agora vocês fizeram o lago, tá tudo funcionando, agora vocês se virem e coloquem peixes para mim, eu preciso de peixes, né? Aí onde vem a necessidade da gente procurar quem vendesse peixe para a gente revender para ele, né? E aonde começou toda a história da Lago Carpa. Esse foi o primeiro cliente. O segundo cliente foi a minha irmã, ela mora em Balneário Camboriú e ela queria fazer um jardim no 4º andar, né? E aí pensa, gente, a dificuldade, né, de construir um jardim com um lago no 4º andar na 3ª avenida, para transportar tudo isso para cima. Mas com toda a minha habilidade, falo de novo da ferramentaria, né, tendo conhecimento de logística, de erguer peso e tal, né, a gente foi pensando nisso e foi um sucesso danado, gente, né? E foi o segundo lago. E o terceiro lago, né, eu já nem me lembro mais, gente. E depois a gente teve vontade de aumentar esse lago, né? Compramos de novo mais uma manta PAD, e aí sim, já começamos a acertar as escavações laterais já eram mais retas, né? Sempre usando os 15 graus, né? E foi facilitando. A gente foi colocando os primeiros cordões de pedra, aí vinha o segundo, né? A areia já ficou melhor, mas esse local ainda era o mesmo. A gente desmontou esse primeiro lago todo e refez ele. E aí ele começou a ficar mais bonito. Só que quando ele ficou mais bonito, foi porque quando ele tomou o espaço todo da lateral da nossa casa, né? A gente só tinha lago, mas essa lateral dessa casa era acesso nosso, né? Tinha um deck bem pequenininho, assim, que dava pra passar então, quase... Não era deck, era... Não, a gente não tinha dinheiro para fazer um deck. Madeira, era tronco. E aí sobrou 4 toras da casa do meu irmão, de uma casa que ele estava construindo. A gente trouxe essas 4 toras, colocamos uma alinhada do lado da outra e fizemos uma mini ponte. Andava de ladinho. Para poder passar, né? E aí já vem a ideia, porque daí a gente já começou a contemplar esse lago, não só com tartarugas, né? Aí a gente resolveu colocar lambaris dentro para poder ter os peixes junto, né? Porque os lambaris se criam muito. Se as então tartarugas do nosso filho comessem os lambaris, não ia ser problema, né? Mas aí a gente já começou a contemplar. A gente sentava em cima dessas toras e ficava contemplando. As crianças botavam o pé dentro da água e já começou todo esse mundo fantástico que é ter um lago na sua casa, né? E sempre preocupado com a qualidade da água, né? Sempre pesquisando, né? Sempre buscando informação para poder melhorar a qualidade da água. Onde aí a gente teve a vontade de não ter mais um filtro de bombona, né? Nós já tínhamos o filtro de caixa, como eu contei para vocês, mas esse filtro de caixa também já não era mais assim, a bola da vez, né? A gente queria melhorar. Porque daí se falava nos fóruns que se a gente captasse água pela superfície, nós íamos ter ainda água mais cristalina, né? E sempre buscando água mais cristalina. E novamente esse lago passou por uma mudança. Escavamos lateralmente, né? E aí enterramos uma caixa d'água. Nessa caixa d'água, ainda com mídias alternativas, mas porém as bombas já estavam dentro dessa caixa d'água, né? Já. E aí, gente, como é que faz isso, gente, né? Aí, poxa vida, lá vem a habilidade do ferramenteiro de novo, né? Como vai fixar, como vai fazer o torneamento disso, as conexões, né? Conexões tudo muito cara, gente, né? Então a gente sempre tentava achar uma conexão mais barata, né? Fazer ajustes, né? Usando o ferramental de ferramentaria, que eu tinha essa habilidade, para poder ir adaptando, né? E aí foi cada vez melhorando. Quando a gente conseguiu captar água pela superfície, aí nós tínhamos água realmente cristalina, né? E aí já tinha UV, que nós tínhamos construído vários e vários, as UVs já foram melhorando cada vez mais, né? E aí a gente montou um novo lago, né? Aí já íamos, agora eu vou começar a contar a história para vocês do terceiro lago, porque esse lago era de tartarugas. Nós tínhamos um lago de concreto, tínhamos um lago de manta PAD para tartarugas de alguns piavas e os lambaris, né? Aí tivemos a vontade de fazer um lago com manta IPDM, porque daí já tinha entrado no mercado a manta IPDM, né? E esse primeiro lago de manta IPDM, nós tínhamos o terreno na frente da nossa casa, ele tinha um grande jardim com pedras, né? Tinha muitas pedras, muitas bromélias, né?
E ali eu tive vontade de fazer um lago, então, para carpas, né? Só que o terreno era totalmente inclinado, sabe? Eles tinham mais ou menos uma inclinação de 30 graus. E aí vem o grande desafio. Poxa vida, como é que eu vou fazer um lago num terreno de 30 graus? Eu vou ter que fazer um lago enorme, muito profundo para compensar isso, né? Porque a água é nível, né, gente? Eu sempre falo isso. E aí o custo da manta EPDM ficaria altíssimo. Não teríamos esse dinheiro todo. A manta EPDM, ela vendia na época com bobinas de 2,20 metros, se eu não me engano. Né? Então eu comprei uma fiada de 2,20 metros, 10 metros por 2,20. Né? E aí nós criamos o quê? 2 lagos intercalados. Aí vem o grande desafio. Ficou um lago assim e um lago assim. Né? E aí, essa história toda, a gente aprendeu muita coisa com isso. Porque a água tinha que passar por transbordo para o lago seguinte. Né? E aí sim entrar pela filtragem, que a gente já dominava a filtragem, então, de captação de superfície. E logo em seguida começou a vir as mídias verdadeiras, né? Que eu chamo hoje. Aí já começou a aparecer o Bioglass. Nesse filtro, a gente já estava usando o Bioglass. Né? E aí tudo melhorou cada vez mais. Sempre usando Perlon, Bioglass, cada vez mais. Foi melhorando mais ainda a qualidade. E logo em seguida, né, daí isso, a Laísa já estava grande, já tinha ido para a faculdade, né, e ela foi fazer faculdade de Química, né. E aí começou a se falar em ozônio, né, gente. E aí nós entramos para a história do ozônio, gente, né. Ozônio só existia para comprar a célula na China, né. Então não existia, as máquinas de ozônio que vendia no Brasil aqui, era um valor, a mesma história do UV, né, muito e muito caro. Aí a Laísa já começou a me ajudar a gente fazer pesquisa sobre esse material, né? E aí a gente trouxe os primeiros, as primeiras células, né, da China, né, para poder fazer esse ozônio. E aí começou os problemas, né, gente? Trazendo uma célula, daí a gente não sabia de quanto tempo que a gente tinha, né? E aí entrou numa situação bastante polêmica, né, gente? Muita gente diz que o ozônio, ele, se mal usado, ele mata peixe. De fato, é verdade isso, tá, gente? Eu já perdi peixe, na época a gente perdeu peixe por causa do uso do excesso do ozônio, né? Por quê? Porque a gente trouxe essas células, não sabia usar corretamente, né? A dosagem dela, né? Imagina. Então, foi acerto e erro, né? Bom, pessoal, daí teve a necessidade de ter belas carpas, né? Para poder fornecer para os clientes. Por quê? A manta EPDM, nós já tínhamos o fornecedor, né? As pedras, nós já tínhamos o fornecedor. A areia, tínhamos o fornecedor. Tudo isso era de fácil acesso aqui na nossa cidade, né? Porque Joinville é uma região que é muito rica em pedras, né? A gente tem pedras de subsolo, tem pedras de rios, né? Tem pedras de pedreiras aqui, então aqui uma região assim muito privilegiada. E areia também, areia de quartzo da nossa região aqui, ela é excelente, tá, pessoal? Ela é de muito boa qualidade, então isso facilitou muito. Porém, o que mais nós tivemos dificuldade foi adquirir carpas de boa qualidade, né? Como eu sou um apaixonado por carpas, né? Sempre quis ter as melhores carpas, né? Sempre pesquisando em fóruns, em revistas, né? Acabei assinando uma revista de fora para poder ter conteúdo, né? Hoje eu tenho essas revistas guardadas até hoje, né? E a gente via aqueles animais lindos, maravilhosos, e aonde que tinha esses animais? São Paulo, gente, né? A grande metrópole de São Paulo tinha essas carpas. Mas encontramos o fornecedor, trouxemos algumas carpas, né? E essas carpas, é claro que elas foram morar onde? Primeiramente, nos nossos lagos, né? E aí logo, pessoal, esses clientes começaram a vir até a nossa casa, e a nossa casa logo se transformou numa lojinha, né? A Suzete separou um canto da nossa casa, onde ela botou uma mesa, um escritório, colocou o nosso computador de uso pessoal, né? Fez um caixa, porque toda loja tem que ter um caixa para receber dinheiro, né, gente? Foi a parte mais legal de tudo, gente. Compramos uma cadeira que girava, né? Tudo isso é muito emocionante, cara. Me lembrar de tudo isso é muito legal. Começamos a receber esses clientes na nossa própria casa, né? Precisamos comprar ração, porque a gente sempre zelava pela qualidade dos peixes, pela vida dos peixes, né? Montar lago era só um detalhe, gente, né? Isso é hoje ainda, né? Eu gostava muito das carpas, ainda gosto muito das carpas. Então,
tivemos necessidade de começar a ter ração. Primeiramente assim, nós montávamos o lago para o cliente. Ele tinha necessidade de ter a carpa e ter ração, ok? Beleza. Só que depois de um certo tempo, as bombas começaram a dar manutenção, as UVs começaram a dar manutenção, nós tivemos a necessidade de não só ter o equipamento para montar o lago em si, mas ter peças de reposição. E aí onde começou a se montar uma lojinha, né? A gente tinha um equipamento de cada modelo que a gente montava. Isso eu sempre falava, né? Se a gente monta alguma coisa, a gente tem que dar assistência para isso. E aí já são mais de 13 anos com a Lago Carpa, dando auxílio, montando o lago. E quando foi que teve a necessidade de perceber que as pessoas elas precisavam aprender a montar os lagos sozinhas? Chega um momento que a gente não consegue, né, montar todos. Como é que foi? Então, pessoal, daí eu juntei todas as experiências da minha vida, né? Desde o filtro de bombona, que era uma bombona na parte superior, depois a gente passou por uma bombona enterrada, e aí passamos para as caixas herméticas, depois as caixas com caixas d'água, né? E esses clientes, eles tinham vontade de ter água cristalina também, porque montar um lago, muita gente montava. Eu lá e cava. Cavar um lago, represar a água, é fácil, gente. Só que as pessoas sempre acham que se eu vou ter uma bombinha ou uma bomba com água circulando, tá tudo certo. Errado, gente, né? Aí se teve a necessidade de se criar os filtros, onde eu usei toda a minha habilidade de ferramentaria, todo o meu conhecimento, que a gente foi, no decorrer desses 13 anos, montando os lagos, acertando, errando, ajustando, sempre fazendo um pós-vendas excelente, porque eu não acertava os filtros de primeira, gente, né? Quando eu ia prestar os meus primeiros filtros. Sempre tinha ajustes, né? Porque nenhum projeto era igual ao outro, gente, né? Não é um trabalho seriado, né? E aí eu disse, poxa vida, com toda essa experiência que eu adquiri, eu acho que agora eu estou preparado para fazer filtros de uma forma seriada, né? Mas foi com acertos e erros, gente. Hoje em dia ainda, tá? Eu faço questão de fazer as montagens para a gente ainda aprender mais, né? Sempre estamos aprendendo. Mas com todo esse aprendizado, eu consegui desenvolver 2 modelos de filtro. Os 2 primeiros modelos de filtro foi essa caixa hermética, né? Que hoje é o filtro Piava, que faz um sucesso gigantesco, né? É um filtro de baixo custo, né, e viável para o cliente comprar. Esse produto ele faz tanto sucesso que a gente consegue produzir ele em escala. Essa escala, vocês sabem que aí cai o custo, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu vou imitar o filtro da Lago Carpa. Você pode imitar, não tem problema, a gente não fica chateado nem um pouco com isso. Mas você vai ter um custo muito maior, né? E você não vai conseguir pegar todos os pulos do gato que a gente tem com toda essa história que eu contei para vocês aqui, né? De todos esses anos aprendendo, se dedicando muito, deixando muitas vezes de fazer coisas com a família, e eu passava na minha oficina, né, desenvolvendo um produto que hoje a gente vende e faz um sucesso gigantesco, gente, para você poder ter a sua água cristalina. E a pessoa pode receber isso em casa, ela pode montar o lago, isso. Tem manual junto, e ainda assessoria. Tem assessoria, se precisar, né? Vem tudo incluso. Então, além do manual, nós temos vídeos tutoriais também, né? Para você realmente ter sua água cristalina. Por quê? Mas hoje o filtro Piava, por exemplo, nós temos uma gama hoje de 7 ou 8 filtros, né? Para várias litragens. E ainda se ele não for te atender para a litragem que tem, você pode modular, né? Então colocar mais de um filtro Piava junto no mesmo lago, onde vai te garantir a tua água cristalina aqui. Esse é o propósito. E depois desses 26 anos, errando, acertando, testando, medindo, fazendo de novo e refazendo, quais são os principais segredos que a pessoa precisa ter para ela ter realmente uma água cristalina? Para conseguir isso, são algumas etapas que não podem ser puladas, tá? Primeiramente, um bom planejamento do local. Você não pode fazer um lago, né, embaixo de uma árvore onde caem muitas folhas, né? Isso é o principal. O segundo, mais importante, né? Procurar equipamentos adequados, na litragem correta, que atenda o volume de água. Não adianta você fazer um lago de... Uma bombinha pequenininha. Um lago de 30 mil litros e usar uma bombinha de 30 mil litros, né?
nunca se faz isso, gente, tá? Você sempre tem que filtrar pelo menos o dobro, né? Usar equipamentos como mídias de boa qualidade. Se você usar as mídias alternativas, elas vão durar de 3 a 6 meses, vão deixar o teu lago funcionando. Só que depois tudo isso vira um colapso. Fala alguns exemplos de mídia alternativa. Conduíte. E a mais vilã de todas, gente, tá? A mais vilã de todas, que é a argila expandida, tá, gente? Tijolo também é, né? Hã? Tijolo, não dá. Tijolo, né? Tijolo quebrado. Telha quebrada, tudo que as pessoas acham que é poroso, ela faz isso. Mas a argila expandida, o que ela é? Argila, é barro, gente. Se ela ficar úmida por muitos e muitos meses, né? Ela vai voltar a ser o quê? Barro. Ela vai liberar fosfato, vai liberar sujeira. A telha não foi feita para ficar úmida 24 horas por dia, 365 dias do ano. O tijolo também não, gente, né? Então, isso são mídias alternativas. Ah, mas o conduíter, ele é um plástico. Gente, mas ele não tem porosidade, ele só tem ondulações, ele não consegue fixar as bactérias, né? A outra coisa é usar esponjas, gente. Esponjas, elas são muito, muito boas para fazer a filtragem nas primeiras horas. Depois, quando elas começam a saturar, elas viram verdadeiras bombas relógio, gente. Por quê? Elas saturam, a água não passa mais e vai haver um transbordo, né? Aonde a água era para passar, ela não vai, ela vai mudar o percurso. A água, ela procura qualquer caminho para sair. Imagina se ela sai do seu lago, vai faltar água para os teus peixes, né? Então, as mídias alternativas também acontece isso, gente. Elas saturam muito fácil. Por isso que o Bioglass, ele é um cilindro furado para facilitar a água passar, né? A outra coisa muito importante, gente, UVs mal dimensionados, UVs caseiros com diâmetros pequenos, tubulações, gente. Tubulações o pessoal pega e usa mangueira de jardim para fazer o recalque da água. Eu vejo muito, gente, isso. O cara vai lá e me compra uma bomba 12 mil litros e me usa uma mangueira de jardim de meia polegada, gente. Você acha que consegue passar? As bombas de lagos, elas são econômicas, as bombas eletrônicas principalmente, elas são econômicas porque elas não têm pressão, elas têm recalque, elas empurram a água. Então, quando você empurra a água, você precisa ter um diâmetro razoável, pelo menos 32 milímetros, como a gente sempre recomenda, né? Isso não pode ser mudado. A outra coisa é de como você vai captar o seu ozonizador. Se você for adquirir um ozonizador, é muito importante saber como você vai captar, como você vai dosar esse ozonizador no teu sistema, né? Nós aqui da Lago Carpa, a gente fez muitos testes, muitos estudos, a Laísa como química me ajudou muito para a gente desenvolver. Então o processo são bombas, depois da bomba vem a mangueira, depois da mangueira vem o filtragem mecânica, mídias, UV, ozônio, né? Local é muito importante, tá, gente? E dimensionamento de todos esses equipamentos. Você pegar e dizer assim, eu vou montar o meu lago sozinho e vou procurar. Se o senhor Lago Carpa falou para mim que eu tenho que bombear o dobro, né? Eu vou bombear o dobro. Gente, você pode bombear o dobro, ok? Você pode comprar a litragem de mídias de acordo com a quantidade de litragem do seu lago. Mas, gente, você vai recalcar onde, né? Existem vários formatos de lago que você faz, isso tudo tem que ter experiência, saber aonde você vai recalcar essa água, onde você vai captar, porque isso faz toda a diferença. O sucesso da água cristalina, gente, né? Eu demorei muito para aprender. Sim, se a pessoa ela decide montar sozinha, ela pode acabar demorando muito mais tempo para chegar. Então... Levar 26 anos para acertar, gente, né? Então, será que vale a pena, né? Vai gastar dinheiro? Vai gastar dinheiro, porque vai ter né? que, né? Você tem a situação de comprar um filtro modular e você ter o sucesso da sua água cristalina. A missão da Lago Carpa é trazer para você a alegria que a nossa família teve, né? Só que nós demoramos muito tempo, levamos 26 anos para conseguir chegar nessa perfeição que temos hoje. Agora, se você vir até a Lago Carpa ter o conhecimento que nós já temos, que nós vamos passar gratuitamente para você, de como você montar o seu lago, você não vai jogar dinheiro fora. Isso eu prometo para vocês. E ainda mais vai ter a consultoria da nossa equipe, vai ter a consultoria especial minha, da Laísa, de toda a equipe Lago Carpa, né? Para você ter a sua água cristalina, que esse é o propósito
e ainda mais a saúde dos teus animais ou até nas piscinas naturais, gente, cada vez melhor, né? Você poder dar um mergulho numa água que faz menos mal do que o cloro das piscinas convencionais, porque a água ozonizada é tudo de bom. Eu acho que isso não volta mais atrás, gente. Eu sempre falo isso. O ozônio só vai evoluir, né? Os compostos que a gente coloca na água para ter água cristalina, ela só faz bem para a saúde dos humanos. Se faz bem para os peixes, é claro que vai fazer bem para nós, né? E depois de ver essa história toda, de saber como é que foi produzido desde o comecinho, os erros e os acertos ao longo desses 26 anos, com a Lago Carpa, que são 13, mas desse estudo todo são mais de 26 anos, como é que você também pode ter um lago na sua casa? Como que você pode ter, o melhor de tudo, uma água realmente cristalina? Porque é difícil ter isso. Muita gente começa e até faz, até usa, mas a água não fica, ela não mantém cristalina. A Lago Carpa tem algo incrível que ajuda todo mundo. Não tinha como o senhor Lago Carpa estar viajando o tempo todo montando lago, que não dá. A quantidade de pessoas que tem lago, não daria para ele estar montando. Então a tecnologia que tem dentro dos filtros vai ajudar qualquer pessoa a conseguir montar o seu lago sozinho, independente do tamanho, porque tem manual, tem toda a parte de assessoria por vídeo. Então, se você tem dúvida, você pode entrar em contato. A gente tem uma equipe só de pós-vendas que vai te ajudar nisso. E a gente quer fazer uma oferta especial para quem estiver assistindo esse vídeo aqui agora. Algo nunca feito. A gente vai estar dando 15% de desconto no kit filtragem, no kit lago. Eu já vou explicar melhor quais são os dois kits. E ainda com frete grátis. Os equipamentos, eles são pesados. Para enviar, geralmente o frete é bem alto. E a gente vai estar fazendo com frete grátis. Para você conseguir ter esse desconto e aplicar no nosso site, você precisa colocar um cupom que eu vou digitar aqui na tela, para que você possa receber esse desconto. Muitas pessoas acabam tendo dúvidas de qual kit comprar, qual kit lago comprar, qual que é a maior diferença. E a gente quer mostrar aqui no visual para que vocês possam entender qual que é a maior diferença para que você possa escolher o melhor kit para o seu lago. Existem duas opções. É o kit filtragem, que vai ter a filtragem, e o kit lago, que você monta o lago praticamente todo, né? Então aqui a gente tem essa caixa aqui, é o kit filtragem com a bomba, o V e mangueira. A mangueira. Esse aqui é o kit filtragem. Dentro desse filtro existem as mídias biológicas, né, dimensionadas cada uma para a litragem do seu lago. E qual que é a diferença entre o kit filtragem para o kit lago? O kit lago ele vem completo, ele vem com a manta protetora, que é o geotêxtil, de melhor qualidade, a manta Lago Carpa impermeabilizante PVC e areia Lago Carpa. Então essa é a maior diferença entre os dois kits. E você vai escolher qual kit você vai querer, de acordo com se você já tem lago ou se você não tem, e também qual que é a litragem. Eu quero um lago grande, quero um lago menor, então tudo vai estar dimensionado perfeitamente para o estilo do lago que você quiser. Mas também tem a opção de você adicionar o ozônio. Isso. Quer falar um pouquinho do ozônio? Tanto no kit lago quanto no kit filtragem, né? Pode ser adicionado o ozônio. Pessoal, se você quer ter o seu kit filtragem ou o seu kit lago completo, com água cor de Caribe, aí você tem que adicionar o seu ozonizador Lago Carpa. Qual a diferença de uma água cristalina com a água cor do Caribe? A água cristalina é aquela que você pega no copo e ela vai estar translúcida, você vai estar vendo. Agora, quando você adiciona o ozonizador, tá, ele deixa ainda mais transparente, muito mais transparente. E aí o reflexo da própria claridade do ambiente vai transformar essa cor desse teu lago em um azul do Caribe. Sem se falar que na qualidade do ozonizador, a saúde dos teus peixes vai ser muito melhor, a frequência de manutenção do teu filtro vai ser menor, porque ele degrada compostos orgânicos. Então, é muito mais saúde para todo o sistema, muito menos trabalho para você fazer manutenção. Reduz a frequência de manutenção desse teu kit todo. Qual é o dimensionamento de todo esse conjunto que nós estamos falando? Gente, nós estudamos para isso, nós testamos isso tudo no decorrer desses 26 anos de experiência que nós temos. E aí já dimensionamos a quantidade de mídia, o tamanho da UV, o tamanho da bomba, qual ozonizador. A gente não fala em gramas de ozonizador, a gente fala ozonizador em litragens. Nós aqui, a nossa equipe Lago Carpa que desenvolveu desta forma, que é a forma mais correta que nós desenvolvemos. E agora você tem 3 opções. A primeira é você ignorar
não ter um lago, decidir que não vai querer ter uma água cristalina, não vai querer ter o barulhinho da água na sua casa e tá tudo bem. Você adquiriu conhecimento aqui, mas ter um lago em casa não é para todo mundo. A segunda opção é você tentar sozinho. No erro, no acerto, talvez você demore mais de 26 anos para conseguir chegar na água cristalina, que é todo o processo que a gente teve até conseguir garantir que todo mundo que compra o nosso kit, tanto filtragem quanto o kit lago, consiga ter uma água cristalina. Então você pode tentar sozinho e tudo mais. E a terceira opção é você entrar no nosso site, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, adquirir o kit filtragem ou o kit lago de acordo com a necessidade que você tem. Talvez você já tenha um lago na sua casa, mas ele não fica com água cristalina. Adicione no seu lago o nosso kit filtragem que a água vai ficar cristalina. Então você vai clicar aqui embaixo agora no link do nosso site, vai escolher a litragem que você vai escolher ou que você já tem, escolhe o produto, adiciona o cupom e você vai ter esse desconto e vai ter a água cristalina dos seus sonhos com barulhinho de água na sua casa e vai receber junto com você toda a assessoria, videoaulas de como você montar, né? Tudo em vídeo, tudo gravado, tudo preparado, manuais. Se tiver qualquer dúvida, a nossa equipe está à disposição a tirar suas dúvidas para que você possa ter também o seu lago e o mais importante, de água cristalina em casa. Mas eu quero falar o seguinte, essa oferta ela só vale para quem está assistindo esse vídeo até aqui. Depois que a oferta acabar, ela vai sair do ar, não vai ter mais, é escasso, a gente não tem 1 milhão de filtros, então a quantidade é reduzida. E é uma oferta especial para quem está participando desse primeiro workshop aqui com a gente. Por isso, clica aqui embaixo e adquira o seu kit filtragem ou o seu kit lago com esse desconto imperdível. E nós queremos agradecer, é claro, a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, que assistiu essa aula, que aprendeu esses conteúdos maravilhosos que a gente não disponibilizava, né? Isso é segredo de água cristalina. Então, muito obrigada pela sua participação. Comente aqui embaixo o que você achou dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like também, isso nos ajuda muito. Então, muito obrigada. Um abraço e uma ótima água cristalina para você.